O Congresso está de volta aos trabalhos após o recesso. E após o recesso está previsto para esta semana um encontro com o presidente Lula e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Entre as pautas deve aparecer a reforma ministerial. E sobre esse assunto e outros também, nós vamos conversar agora com o deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara. Deputado, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Paula. Deputado, queremos a sua visão também, como o senhor vê essas mudanças no governo, essa possível reforma, mini-reforma ministerial, deve favorecer o governo na Câmara? Olha, o governo tem trabalhado para construir uma base que até então, no primeiro semestre, não existiu. Apesar dos resultados nas votações, todos que acompanham a Câmara ali de perto sabem que isso foi na força, como até o comentário anterior aí do Beraldo, na força do presidente Arthur Lira. Muitas matérias foram aprovadas ali aos 45 minutos do segundo tempo, por exemplo, como o arcabouço fiscal. Se não fosse a condução do presidente Arthur Lira, as matérias não teriam sido aprovadas. E o governo, apesar de ter tido resultados positivos em algumas votações, tem uma base muito instável. A base realmente só aconteceu devido à condução dos líderes comandados pelo presidente Arthur Lira. Então, o governo, depois da votação agora da reforma tributária, em que realmente o presidente Arthur Lira mostrou uma força muito grande, apesar do nosso partido PL ter votado contrário, porque foi tudo muito em cima da hora, o governo, me parece, está se mexendo para fazer essa reforma ministerial. Deputado, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Valdemar Costa Neto concede uma entrevista hoje à Folha de São Paulo e ele admite que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou errando, ao não apoiar a reforma tributária na Câmara, mas é possível que o partido apoie a mudança no Senado agora. O senhor acha que isso pode acontecer em relação à reforma tributária, porque é uma medida de interesse do país? O relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, quando usou da palavra no dia da aprovação, reconheceu que a espinha dorsal da reforma tributária havia sido construída pelo presidente Bolsonaro. Mas os detalhes da reforma, que eram 150 páginas o projeto, não estava pronto no dia da votação. Estava sendo mexido a cada momento, modificava. E foi aí a nossa posição de ir contra a reforma naquele momento, naquele dia. Porque quem construiu a espinha dorsal da reforma tributária, quem sempre lutou por isso, foi o presidente Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes. Ocorre que, como Tiago, que naquele dia, naquele momento, que ninguém conhecia o texto, nós poderíamos aprovar alguma coisa que nós não tínhamos domínio total. Eu, inclusive, quando usei a palavra para orientar contra pelo PL, eu disse, desafio aqui qualquer deputado que tenha conhecimento de 100% desse texto naquele momento, nesse momento, foi a minha palavra naquela hora. Então, nós fomos contra por desconhecimento do texto. Agora, é óbvio que a gente quer o melhor para o Brasil, a gente quer que o Brasil avance, que o sistema tributário aconteça de forma simplificada. Isso a gente lutou. Então, as palavras do presidente Valdemar Costa Neto foram nesse sentido, no sentido de que o PL sempre quis a reforma tributária. Mas, naquele momento, eu até falei, se nós estivermos fazendo aqui uma injustiça com um setor produtivo do Brasil, nós não podemos votar isso. E eu pedi que fosse adiada a discussão para que a gente pudesse votar depois do recesso, agora em agosto, mas não aconteceu e o PL orientou contra. Deputado, os nossos comentaristas também participam da entrevista. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, sua pergunta? Líder, me permita discordar, primeiro, bom dia, mas eu lembro bem da negociação da reforma tributária no governo Bolsonaro e o presidente nunca se empenhou pessoalmente por essa reforma. Foi uma reforma muito mais que partiu do Congresso, tanto que tinha PEC 45 na Câmara, PEC 110 no Senado. Depois o Paulo Guedes fatiou a reforma, conseguiu aprovar uma parte na Câmara dos Deputados, aquilo não evoluiu no Senado, até porque o Senado achou o texto muito ruim, mas a verdade é que o presidente nunca pôs todo o peso do seu poder
poder, da sua popularidade na reforma tributária. Ele nunca empenhou-se decididamente pela aprovação dessa reforma, como também não fez pela reforma administrativa. Agora, na verdade, nessa mesma entrevista que o Thiago cita, há uma referência ao senhor de que o senhor poderia negociar cargos para alguns deputados, não no primeiro escalão, mas no segundo e terceiro escalões do governo do PT, e o Valdemar disse que não, que o senhor, na verdade, só está se empenhando pela liberação das emendas impositivas. Como é que o senhor responde essa questão? Há deputados do PL que podem efetivamente, porque alguns mantiveram seus cargos no governo, ou que pleiteiam justamente, legitimamente, cargos de segundo e terceiro escalão no governo Lula? Isso pode acontecer? Bom, no primeiro assunto, Amanda, que você tocou, realmente eu acho que a gente tem um desencontro sobre a sua opinião, porque o próprio Aguinaldo Ribeiro, deputado, nas suas palavras, disse e reconheceu da construção dessa reforma tributária pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro. É óbvio que isso acabou não sendo votado exatamente porque o PT, naquele momento, e os partidos de esquerda não têm a nossa visão de aprovar o que é bom para o Brasil. Não tinham naquele momento. Então, eu duvido, se houvesse a votação da reforma naquele momento, isso poderia ter tido um consenso. Você vê, na realidade, o PL, são 75 deputados, votaram contra, mas muitos partidos da base foram a favor pela força do presidente Arthur Lira. E isso aconteceu. Aliás, nós tivemos um governo passado também, enfrentamos uma pandemia, foi um governo super complexo e diferente de todos, porque foi o único presidente na história que passou por uma pandemia e a gente espera que nenhum outro passe. Sobre essa questão de cargos no governo, isso não existe. É óbvio que isso, eu digo que talvez seja até intriga aí de alguém, porque eu vou ao Palácio, como fui poucas vezes, e sempre que eu vou lá falo com o deputado André Siciliano, secretário André Siciliano, foi presidente da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, foi deputado estadual comigo por 8 anos aqui, eu desde 2002, depois ele continuou aqui no Estado e eu fui para a Câmara Federal. E eu vou tratar das emendas, porque senão eles não liberam as emendas dos deputados do PL, emendas impositivas, que os deputados têm razão para atender as suas bases, as suas cidades. Diferente do que acontecia no governo Bolsonaro, que as emendas eram liberadas automaticamente, as emendas impositivas. Não tinha esse jogo de liberar emenda para quem é governo e para quem era oposição. As emendas impositivas no governo Bolsonaro, elas eram liberadas. E eu luto por isso e brigo por isso, porque os deputados vão lá na liderança e me dizem: as emendas da minha cidade não estão sendo pagas, o prefeito está reclamando. E aí a gente leva essa demanda. Sobre cargos, isso não existe, porque não cabe ao partido que está na oposição ter cargos no governo. O que acontece é que nós temos uma parte da nossa bancada do Nordeste, todo mundo sabe disso. Eu cito sempre o caso do Maranhão, porque é importante. No Maranhão, o presidente Lula teve 80% dos votos, mas nós temos 4 deputados federais no Maranhão. E nós temos 40 prefeitos no Maranhão. E esses deputados e esses prefeitos, como é um estado que necessita muito de ajuda, e as prefeituras também, eles têm uma situação diferente do Sul, Sudeste, diferente aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, eles precisam de ajuda. E essa bancada do Nordeste dá alguns votos ao governo quando são pautas que o partido não fecha a questão. E isso acontece. Isso já foi bastante discutido no nosso partido. Sim. Mas o PL é um partido de oposição e vai seguir sempre as bandeiras do presidente Bolsonaro. Deputado, rapidamente, para a gente fechar a nossa conversa, a última pergunta de Cristiano Beraldo. Beraldo. Deputado, bom dia. A gente está vendo que a negociação para partidos como o PP, republicanos, passarem a fazer parte da base do governo estão bastante avançadas. E aí a preocupação é que pautas que aumentem o tamanho do Estado, pautas que aumentem a carga tributária, como, por exemplo, já começou a ser aventada aí uma possibilidade de CPMF do PIX e tal. Como a oposição vai fazer para impedir que essas pautas contra o Brasil avancem no Congresso mediante a adesão desses partidos que têm um grande número de deputados? Eu vou começar pelo PIX que você falou. O PIX talvez tenha sido
uma das maiores criações de Bolsonaro, que movimenta o comércio aí em bilhões de reais e fomentou a economia do Brasil, outros países copiando o Brasil. E o atual presidente Lula, ele se comprometeu na não taxação do PIX. Inclusive agora, há pouco tempo atrás, a Caixa Econômica Federal quis inventar uma história de taxar o PIX de empresas, né? E aí acabou voltando atrás no mesmo dia. Então tem que honrar a palavra. E eu acredito que esse governo não vai contra uma palavra do presidente Lula, que se comprometeu com isso na campanha. E, na realidade, o governo, óbvio, está tentando aumentar a sua base, mas eu acredito que os deputados que podem, com os partidos aí, fazer um acordo com o governo, o PP, os republicanos e os outros deputados, têm uma consciência eleitoral. Porque se o cara votar alguma coisa ali que vai fazer mal à população, e também tem a questão da direita e esquerda, desse equilíbrio, né? Quer dizer, o cara pode estar fazendo parte da base ali naquele momento, e eu acredito que esses partidos possam estar conversando nesse sentido, mas tudo tem um limite, né? E o deputado que vota, depois ele é julgado pelo eleitor, né? Como os deputados do PL, por exemplo. Nós somos maioria, nós somos um partido de oposição, mas tem ali 20 deputados que uma pauta ou outra tem votado com o governo. Eles vão responder isso para os eleitores do presidente Bolsonaro, que admiram o presidente Bolsonaro depois. O julgamento vem, Cristiano, não tem jeito. Okay. Então, cada um tem que estar atento aí à sua responsabilidade. Bom, sobre as trocas no governo, nós conversamos com o deputado federal Tineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigada pela participação aqui hoje. Um abraço, obrigado, que Deus abençoe vocês. Até. Agora